Ficar fácil. Tá. Eu vou avisar nos grupos que vai começar o terceiro ano do ensino médio. Deixa eu avisar que vai começar o do terceirão. Vale a pena ficar no terceirão, hein, galera? Já parei e voltei a gravação, né? Só tem gente que puxa conversa comigo, sabe que eu tô dando aula. Como é que eu respondo? O pessoal não dá, tá? Tem jeito. Um monte de gente fala comigo, eu nunca visualizo, tá? Se vocês não enxergarem alguma resposta minha, vocês insistem que uma hora eu respondo. Pessoal, quem não se identificou, se identifica, tá? Vamos começar a aula. Terceirão sempre tem menos alunos, mas o povo tá entrando, tá? Eu não vou fazer aquela fala de novo dos horários, das datas, vou começar direto na prova. Eu vou ao banheiro, tá? Manuela, tem gente, dá para entender, sim. Dá para entender. E é bom, a Mariana Lins, o Vinícius Abate-Pietro, participavam sempre das aulas de nível muito mais avançado. Os outros foram prata. Bom, vamos começar na lata, né? Prova do terceirão. O gráfico ao lado no celular de Henrique indica quanto tempo ele gastou na semana passada por seus aplicativos. É igualzinho do que a gente fez agora há pouco, né? Parecido. As barras que representam o tempo gasto dos aplicativos podem mudar de posição no gráfico. Nessa semana, isso não tinha no outro. As barras podem mudar de posição no gráfico. Não tinha na prova do nível J, tá? Nessa semana, ele reduziu pela metade os de 2 aplicativos, mas continuou usando os outros 2 da mesma forma. Qual gráfico não pode ser dessa semana? Então, veja, ele reduziu pela metade, não é? Então, se esse reduziu pela metade, ele tem que ficar aqui, deixa eu pôr de vermelho, porque para ficar mais visual, ó. Aqui ele vai ficar até a metade ali, aqui ele vai ficar até aqui ele vai ficar até aqui, e aqui a metade, concorda? Então, eu vou ter que ter 2 até o 1, 1 no e-mail e 1 no meio. Então, vamos lá, qual que tá? Olha aqui, ó. Meio. Não, mentira. Ele usou 2 aplicativos pela metade, 2 ficaram igual. Mais complicado um pouco do que eu estava pensando. A gente tem que analisar um por um. Tá, vamos lá. Essa é muito fácil, professor. Hã? É só olhar a letra E. Olha a diferença. Mas você tem que olhar um por um, né? Verdade. Olha só. Esse é igual a esse. Ó. Reduziu nada. A letra E só reduziu 1, não 2. É verdade. Só reduziu 1. Verdade. Nem precisa testar. Verdade. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Cair na pegadinha. Cair na pegadinha. Pegadinha no bagulho. Ai, ai. A estratégia tenta chutar as questões e não deixar em branco, tá? Eu não vejo ninguém que deixe questão em branco se dá bem. Só se deixa uma ou duas questões, tá? Chuta as questões. Tem mais chance de acertar do que errar. Só que chuta inteligente, de forma inteligente. Essa questão é bem interessante. Quantos números inteiros de 3 dígitos são divisíveis por 13? Concorda que é só achar o primeiro e o último número divisível por 13 de 3 dígitos? Então, o número de 3 dígitos começa no 1000, no 100 e vai até o 999, concorda? Qual é o menor deles?
menor é o 104, né? Que 91 é 7 vezes 13. Então, 104 é o primeiro. Vamos pensar no 1001. 1001 é um número a mais, tá? Mas eu quero saber quantos números a menos que tem no 1001. Então, eu teria que somar 1. Se eu pensar no 1001, eu não preciso somar 1. É só fazer 1001 menos 104 e dividir por 13. Tem gente que tá perguntando, por que 1001? Porque 104 é o primeiro, não é o zérimo, entendeu? É só fazer essa conta aí. 1001 menos 104, porque 1001 é o próximo múltiplo de 13, menos 104, eu vou achar o total de múltiplos que tem, certo? Então, quanto que é 1001 menos 104? Quem sabe? Quanto que é 1001 menos 104? Que eu detesto fazer conta de, assim, 1001 menos 104 dá 897. E quanto que é 897 dividido por 13? 897 dividido por 13 é 69. Então tem 69 múltiplos de 13. Tem que somar o 104 também. Não tem, porque eu peguei o 1001. Entendeu? Sim. A Elisa falou, tem que somar o 104, sim, mas se você pegasse o 1001, tá? Se você não, eu peguei o 1001 para não precisar somar o 4. Agora, quem quiser fazer de um outro jeito, outra maneira, é o seguinte, o primeiro é o 104, certo? Aí o último número é qual? Qual que é o último múltiplo de 13? 101 menos 13. 988, certo? Ok? Aí eu quero saber quantos números tem nesse conjunto aqui, múltiplo de 13. Então, eu tenho que fazer 988 menos 104, que vai dar 8 menos 4, 4, 884. Aí, no dividido por 13, dá 68. Só que aí eu teria que somar mais os 104, 61, 69. Tá? Ok? Pessoal, eu vou fazer uma dúvida, eu vou explicar um negócio que muita gente não entende. Seguinte. Ó, presta atenção no que eu vou falar aqui. Quantos números tem? Seguinte. Você começou a trabalhar dia 7. Aí você trabalhou dia 8, dia 9, dia 10, até dia 30. Quantos dias tem aqui? Quantos dias tem aqui? 7, 8, 9, 10, 11, até 30. Quantos são? 24. Hã? 24. 24. 34. Todo mundo pensa que é 23, né? Tem muita gente que fez 23, mas pensa. Aqui eu não estou considerando 6 dias. Então eu tenho que fazer 30 menos 6, 24. Porque eu estou excluindo 6 dias. Para não precisar pensar, como que a gente faz para determinar quantos números tem aqui? A gente pega o último elemento, 30, subtrai o primeiro, 7, e soma 1. Sempre que eu quiser saber quantos números tem. Tá? Por isso que ali eu somei 1. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha a questão de diagrama de árvore. Não sei se a Mariana Lins está aí ainda. Ó, e essa questão aqui cai muito na OBI, tá? Beatriz é mais velha que Carlos e mais nova que Lília. Telmo é mais velho que Beatriz. Qual das pessoas pode ter a mesma idade? Vamos ver o diagrama de árvore. O mais velho eu vou pôr para cá. Tá? O mais velho eu vou pôr para cá. Então, Beatriz é mais velha que Carlos e mais nova que Liliane. Telmo é mais velho que Beatriz. Então, Telmo é mais velho que Beatriz. Ó. Vamos ler para ver se eu fiz certo. Beatriz é mais velha que Carlos e mais nova que Liliane. Telmo é mais velho que Beatriz. Certo? Então, quem pode ter a mesma idade? Feito o diagrama de árvore, só pode ser esses dois, né? Então, Telmo e Liliane pode ter a mesma idade. Com certeza, o Telmo tem 90 anos e é mais velho que a Liliane, porque
porque ninguém nasce com esse nome Telmo desde 1935, pelo menos. Certo? Ok? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão vivos, pessoal? Eu fiz o diagrama de árvore. Certo? Juliana Bromonschelken, do Espírito Santo. Quanto tempo que eu não vejo você por aí? Já tá rindo meu... Ó, então, eu fiz o diagrama de árvore. E aí eu li que o Telmo e a Liliana podem ter a mesma idade. Pela árvore, estão na ponta ali da árvore, são mais velhos que a Beatriz e que o Carlos. Só fazer o diagrama. Um produto dos 10 dígitos de um número inteiro é 15. Qual a soma dos dígitos? Produto é resultado da conta de vezes, né? Um número inteiro tem produto 15. Você concorda que esse número, se ele tem 10 dígitos e o produto é 15, qual é o único produto de número primo que dá 15? Qual que é, Elisa? 3 vezes 2. 2? Não, 15. 3, 5. Nossa. 3 vezes 5. É que você pensou no 10. É. Você concorda que o resto é tudo 1? Uhum. Porque se o produto é 15, tem que ser 3 vezes 5 vezes 1 vezes 1. Tem outra opção. Tá? Certo? Então, aqui eu tenho 8 dígitos. Aqui eu tenho 8 dígitos. Então, esse número tem 10 dígitos. Tudo é 1 e outro é 3 e 5. Então, qual a soma dos dígitos? 3 mais 5 mais 8. 16. Certo? Vocês não estão ouvindo o áudio, pessoal? Tá sem áudio aí? Eu estou ouvindo. Tá. Maria Cecília Buick. Certo? Deu para entender esse exercício? Alguém tem alguma pergunta dele? Questão boa, tá? Uma questão de aritmética. De teoria dos números. Mais uma questão de teoria dos números. Alguém quer fazer alguma pergunta? Repito. Se eu tenho 10 números, produto é conta de vezes, né? Eu tenho 10 números multiplicados que dá 15. Só tem uma única multiplicação que dá 15 de número que não é 1, que é 3 vezes 5. Só. Não tem nenhuma outra conta de vezes sem o 1 que dá 15, 3 vezes 5. Então, esse número tem que ter um algarismo 3 e um 5. Não tem outro jeito. Todos os outros dígitos só podem ser 1. Certo? Então, esse número, ele pode ser 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vamos pôr um ali na frente. 1, 3, 5. Por que só pode ser 1, Tamires? Como é que eu vou multiplicar 3 vezes 5 por qualquer outro número e dar 15? É produto. Produto é conta de vezes. Toda vez que eu ouvir falar produto, é conta de vezes. Toda vez que eu ouvir falar conta de soma, é conta de mais. Tá? Certo? Tem muito medalhista pesado aqui, João. Muito. Tem gente que tem 6 medalhas que vem nessas aulas de ouro da UBMEP. Inclusive, a Camila e o Flávio. O Flávio está aí ainda? A Jaqueline Agra tem bastante medalhista de ouro. Eu conheço o Ronald, ele é Lagoas, não é? Conheço o Ronald, sei do currículo dele. Ó, tem muita gente muito boa aqui. A Tamires perguntou se fosse 12. Tamires, se fosse 12, tem muitas multiplicações que dá 12, certo? 12 poderia ser, porque 12 é 2 vezes 2 vezes 3, certo? Essa é a fatoração de 12, certo?
Fosse 12, poderia ser 2 vezes 2 vezes 3, ou poderia juntar 4 vezes 3, ou poderia ser 6 vezes 2, certo? Então, teria mais de uma resposta, por isso que não pode ser 12 ali, tá? Tem que ser o produto de dois números primos. Essa é uma questão básica de fatoração, tá? De número primo. É um assunto que é muito pouco trabalhado nas escolas, é um assunto muito importante para a Olimpíada, tá? Então, vamos lá. A figura ao lado é formada por 4 círculos de raio unitário que intersectam. Qual é o perímetro da região escura dessa figura? O perímetro é igual ao perímetro de um círculo só, não é? Ou não? Nossa, agora eu não sei. Se eu colocar 2 círculos, um dentro do outro, a região que está formada na intersecção tem o mesmo perímetro? Meio que tem simetria, Mas né? será que isso sempre acontece? Vamos ver no GeoGebra. Eu quero testar uma hipótese que eu nunca pensei na vida, tá? Tem muita gente de Alagoas que vem na nossa aula, o João, Gustavo. Inclusive, o Jéssico tirou a segunda maior nota do estado no BMEP, participa muito das nossas aulas, e a Maiara Lins, que foi a quinta do estado, e a Mariana Lins, que foi a primeira do estado esse ano, participam da nossa aula, e também a Rita sumiu, mas a Rita foi a Maiara foi a quarta, a Rita foi a quinta do estado. Em Alagoas, dos alunos do Podemos, a gente tem geralmente 20% dos melhores resultados do estado. Então, olha só, vamos pôr um círculo aqui e vamos pôr outro círculo aqui. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Mesmo. Então, isso vai acontecer. Sim. Verdade. A circunferência tem o mesmo raio unitário. Muito bem, parabéns, Gabriel. Exatamente isso. Se as circunferências têm o mesmo raio, olha só. Esse pedaço aqui é igual a esse. Esse pedaço é igual a esse. Esse pedaço é igual a esse. Se o raio é 1, eu tenho que fazer 2πr. Ou seja, 2π vezes 1, que é 2π. Só isso? Isso aqui confunde que você desconfia. O problema dessa questão é você desconfiar que ela está errada, certo? Muito bem. Pessoal, uma coisa interessante é que todas as minhas aulas, se vocês forem lá no canal e olhar elas, tem muitas aulas. Eu faço elas na hora, tá? Eu não estou preparando as questões antes. Então, como eu faço ela na hora, eu pego no susto. Eu faço assim, pum. Então, pode ser que a gente... É legal que vocês vejam como que eu penso a questão, tá? Então, eu não fiz ela antes. Depois que eu faço, a explicação é totalmente diferente. Ou quando tem uma muito manjada. Ó. Se tá fácil, tá errado. Davi escreve em ordem crescente todos os inteiros de 2 a 2022, somente com algarismo 0 e 2. Qual o número que está no meio da lista do Davi? Tem um jeito de fazer isso fácil? Tem um jeito fácil de fazer isso? Escrever todos. Isso aqui é igual ao número binário, tá? Só que em lugar de 0 e 1 é 0 e 2. Eu acho que o jeito mais fácil que eu pensei é escrever todos, certo? 2, 20, 22, certo? Depois 200, 202. Estou fazendo certo? 1, 2, 3, 4. Tô. 220, igualzinho número binário. Quem entende número binário sabe o que eu estou fazendo aqui. É um número binário, só que em lugar
de 0 e 1 é 0 e 2, certo? Eu estou fazendo sequência dos números binários, certo? Escrevi todos, concorda? Número binário, Tamires, é número formado por 0 e 1. Depois procura na internet, é um assunto muito fácil, tá? Que eles ensinam até nos cursos de informática. Depois você procura aí, número binário, certo? Dividir e ver um par, por quê? Acho que não. Depois você fala a tua ideia, Malecília. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11, certo? Então tem do meio. Se tivesse quantidade ímpar, só se tivesse quantidade par, não teria do meio. Então do meio é esse aqui, né? Então 220. Certo? Como dividir um par? Não entendi tua questionamento, Maria Cecília. Dois elevado ao número de casas? Não. Por que seria, Vinícius? Nossa, João, mas você ficou 20 minutos só, ué. Vamos para a próxima questão. No YouTube não adianta, tem que ver aqui na hora. Assim que funciona. Quantas soluções reais tem a equação tal? Olha, aqui eu não quero saber quais as soluções, qual a solução, mas quantas. Tem várias maneiras de fazer, tá? Tem várias maneiras de fazer. Uma delas, que não é a mais inteligente, é fazer na unha, tá? Vamos fazer ela na unha. Na unha seria x ao quadrado menos 4x mais 4. Produto notável, tá? Mais x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Tá? É óbvio que é uma equação de segundo grau, então eu posso descartar isso aqui. Certo? Não tem como ter 3 ou 4 soluções equação de segundo grau. Tá? Então, eu vou cortar esse com esse. Eu vou ter 2x2 mais 8 igual a zero. Então, x2 mais 4 igual a zero. Você concorda que tem zero raízes reais? X2 igual a menos 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz de menos 4. Então, tem zero raízes reais. Certo? Não precisava fazer isso. Por quê? Não, não é diferença de quadrado, que é soma. Quem sabe falar por que não precisa fazer isso? Exatamente. Não precisava de nada disso. Olha aqui. Você concorda que se esse número é um quadrado, esse número é maior ou igual a zero? Você concorda que esse número quadrado, ele é maior ou igual a zero? Então, você concorda que se tivesse uma solução, os dois teriam que ser zero, né? Os dois teriam que ser zero. Mas para esse ser zero, aqui teria que ser 2 e aqui menos 2. Então, não tem jeito. Então, zero soluções. Não precisa fazer a conta. Só pensar, isso aqui tem que ser positivo ou zero. Isso aqui tem que ser positivo ou zero. Então, a única possibilidade daquilo ter solução real é os dois serem zero, tá? Só que não tem como os dois serem zero, porque o zero de x menos 2 é 2 e o zero de x mais 2 é menos 2. Eu não acho que é melhor fazer a conta, tá? Eu bati o olho aqui e já sabia que não ia ter resposta. Por quê? Se eu tenho um quadrado mais outro quadrado dá zero, só seria possível aqui se eu tivesse como igualar esses dois a zero e dar a mesma raiz. Ou seja, só seria possível se esse número aqui e esse aqui fossem iguais, né? Não teria jeito. Isso aí um aluno comum costuma fazer na prova, tá? Na figura, 4 retas se intersectam num ponto formando 8 ângulos iguais. Qual arco tem o mesmo comprimento que a circunferência menor? Tamires, aqui não tem nada de raciocínio lógico, tá? Aqui nenhum raciocínio lógico. Aqui eu só estou falando, esse número aqui tem que ser maior ou igual a zero. Esse número aqui tem que ser maior ou igual a zero. Isso nunca vai acontecer,
Porque para os dois, como é ao quadrado, tá? Desculpa. Olha, a soma é zero, certo? Tem que ser maior ou igual a zero, maior ou igual a zero. A soma é zero. Para a soma ser zero, os dois têm que ser zero. Mas não tem como os dois ser zero, porque esse é diferente desse. Para ser zero, os dois tinham que ser iguais. Então não tem como ter raiz, porque não existe nada. Não tem nenhum raciocínio lógico aqui. É só matemática, tá? Aliás, em geral, as provas da OBMEP e do Canguru não são provas de raciocínio lógico, ainda que, tá? Ainda que muito professor fale que é raciocínio lógico, não é. Olimpíada não é só raciocínio lógico. Nem Canguru, nem OBMEP. Gabriel, não pode ser menos um. Por quê? Porque é solução real. Como que o número real ao quadrado dá menos um? Então, os dois têm que ser maior ou igual a zero. Então, eles não pode ser menos um, porque é um quadrado mais outro. Olha só. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Qual a única solução real disso? Se x for igual a y, for igual a zero. Senão, não tem solução real. Tá? Ok? Vamos para o próximo. Agora, olha isso aqui. Eu quero saber qual arco, qual linha preta, né, que é um arco, tem o mesmo comprimento que a circunferência menor. Tá? Vamos considerar a unidade como o quadradinho. Eu posso considerar a unidade que eu quiser. Tá? Não interessa a unidade aqui. Certo? Porque o tamanho do arco vai ser relacionado à unidade. Se eu considerar a unidade aqui, tá? O raio é 1. E essa circunferência tem 2π. Concorda? Uhum. Então, a circunferência, vamos dizer, o perímetro da circunferência é igual... Não, vamos dizer o seguinte, o C, vamos chamar de C mesmo. Circunferência é igual a 2π. Vamos calcular cada arco, tá? Vamos calcular cada arco. Cada arco é uma fração, né? Cada arco é uma fração. Eu queria explicar isso de um jeito mais fácil, mas acho que não vai ter muito jeito, tá? Vamos lá, vamos fazer um por um. O arco A. Para achar a área do arco, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a fração vezes 2πr, concorda? Uhum. Concorda que eu vou fazer isso com todos? A fração que o arco corresponde vezes 2πr, certo? Entenderam por que é a fração? Porque não é a circunferência inteira, é uma fração, certo? E ela está dividida em oitavo. Uhum. Vamos ver. O arco A. Quantos oitavos tem o arco A? 3 oitavos. Vezes 2, vezes π. Qual que é o raio do arco A? 2 também. Qual que é a fração do arco B? Quantos oitavos tem o arco B? 2 oitavos. Só para quem não entendeu os oitavos, tá? Entre um risco e o outro é um oitavo. Então, B tem 2 otávios. 2 otávios vezes 2π. E qual que é o raio do B? 3. Vou apagar a rabisqueira que eu fiz aqui. O C. Qual a fração do C? Um otávio. E qual que é o raio aqui? 3. Certo? Qual que é a área do D? Qual que é a medida do arco do D? Se a área é de arco. Aqui a fração é 3 otávios e o raio é 2. Certo? O raio é 2. A do D? Fudeu. Eu tô repetindo um A, né? É. Tô fazendo um A de novo. É o D. O D é qual fração que é o D? 2 otávios. 2 otávios. Vezes 2π. Qual que é o raio do D? 4. E o E? Quantos oitavos tem? 3 oitavos. Vezes 2π. E o raio é
é o E, o raio é 1, 2, 3, 4. Tamires, eu estou achando o comprimento do arco. Como que eu acho o comprimento de um arco? Arco é um pedaço de circunferência, né? Igual arco-íris, arco de cabelo, que eu não, de cabeça, que eu não vou conseguir usar porque não tem cabelo. Arco de flecha, tá? O arco é o quê? É uma fração vezes 2πr, que é o comprimento de circunferência. Então, eu vou pegar cada um dos arcos, certo? Multiplicar por 2π e multiplicar por 2. E vou ver qual que é o comprimento da circunferência, que é 2π. Peguei cada fração. Não seria não, Vitor. Nem seria mais fácil de explicar e nem seria mais pedagogicamente adequado, tá? Porque arco é isso, a fração vezes 2πr. Entendeu? Isso que é a medida do arco. E também você não... E aqui não está falando de ângulo, tá? Está falando de fração da circunferência. Ela está dividida em 8, certo? Ó, esse é 1/8, esse é 1/8. Mas esse é 1/8. Mas você concorda que esse 8º, essas medidas são diferentes? Por quê? Porque eu tenho que multiplicar por coisa. Não, isso seria muito, muito pior. Você vai calcular essa medida por qual objetivo? Por qual objetivo? Cada ângulo tem 45 graus. Mas para quê? Para que serviria? Para nada. Certo? Não serve para nada. Não tem. Não tem sentido. Não tem nenhum sentido. Entendeu? Você calcular a medida do ângulo. Por que seria calcular a medida do ângulo? Para quê? Para que serviria calcular a medida do ângulo? Me explica. Então, que jeito você ia fazer? Me explica. Pode? Abre o microfone. Para que colocar irradiando? Já está irradiando o que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo é tudo irradiando. Pode falar, Vitor. Ih, também. Nossa, O Júlio não está aí? Libera o microfone, Júlio. Cadê o Júlio? pode fazer por aqui? Não, eu faço por aqui, é mais seguro. Ué, mas o Júlio não tá aí? O Júlio tava vendo esse negócio do microfone para mim. Procurando um dele. Eu já Vitor. Pode falar, Vitor. Isso que eu fiz é exatamente radiando, João. Pode falar, Vitor. No canal, João Gabriel. Liberou o Vitor, Júlio? Liberei. Pode falar, Vitor. Não estou te ouvindo, mas pode falar. Deixa eu fazer essas contas enquanto isso, tá? Fazer essas contas aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 2, 12, 12/8. Aqui 2 vezes 2 vezes 3, 12 também, né? 12/8. Quer dizer que o arco A e o B têm o mesmo tamanho, certo? Aqui 1 vezes 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2 vezes 4 é 8? Não, 16. 16. Pronto, achamos. Certo? 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24. Matemática, você não pode tentar pegar atalho. Você tem que fazer do jeito correto, porque aprendizado de matemática não é buscando, como diz bizu, é entendendo a lógica do que você está fazendo. 16/8 é 2π. Então, beleza. O D é a resposta correta. Os alunos que têm alta performance em matemática não usam truque. Pode falar, Vitor. Vitor? Ih, Alô, dá para me ouvir agora? Dá, pode Sim. falar. Pode falar. Ok, graças a Deus. Peraí, Aham. sai da outra sala. Aí, beleza, ok. Ah. Não, é que é o seguinte, o que eu quis dizer, que seria mais fácil de explicar, é que pelo jeito que eu aprendi a fazer, calcular o arco desse jeito, não é que precisa calcular o ângulo, mas você já sabe que o ângulo total do arco vai ser 360. Uhum. Você só dividindo ficaria mais fácil de mostrar a fração, entendeu? Por exemplo, seria 2/8, por quê? Por que seria 2/8? Porque você está dividindo por 360 graus, entendeu? E não só falando que seria só 2/8. Não, o que você está falando é você tá fazendo o caminho contrário.
Você tá, porque é o seguinte, tem muito professor que ensina, e isso não é ensinar sem explicar o porquê, é meio complicado. Eles falam o seguinte, que o medido do arco é alfa, dividido por 360, alfa medido do arco, vezes 2πr, concorda? É Certo. isso que eu explico? Tá, se Uhum. fosse em radiano, seria mais fácil. Em radiano, era só multiplicar L vezes R, certo? Uhum. É o que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo em radiano, mas tudo bem. Então, quando você faz isso aqui, você faz o quê? Você vai pegar o ângulo aqui, no caso 90 graus, vamos pegar o do B aqui, ó. 90 graus E seria. sobre 360, certo? Beleza, ok. Espera aí, deixa eu fazer. 9,360 vai dar quanto? 1/4. Exatamente. Concorda? 1/4. Sim. Mas olha na figura. Isso aqui não é 1/4 do total? Não é 2/8? Sim. Mas por que você vai botar 90,360 se você já está visível o que é 1/4? E se essa Não, fórmula... eu sei, mas eu falo assim que é visível para mim, para o senhor, mas talvez não seja para o outro menino, mas tudo bem. Não, eu consigo entender. Mas quem está vendo desse outro jeito, não é a melhor maneira para ele ver, para ele conseguir ficar bom em matemática, entendeu? Para a pessoa ficar Uhum. boa em matemática, ela não pode pensar segundo fórmula de decoreba, senão ela nunca vai atingir um certo nível, entendeu? Então, Certo. claro, se você usar as fórmulas também vai dar certo, mas você vai gastar muito mais tempo, entendeu? Mas legal, o que você falou está correto, está correto. Ok. Também pode transformar tudo em radiano e fazer facinho, tá? Mas está correto, sim, certo? Muito obrigado e parabéns. Quem mais falou? João Gabriel, parabéns também. Vitor, parabéns. Mas isso é importante, tá? É importante questionar, falar, participar, certo? Vamos lá, vamos para a próxima. Deixa eu ver quanto tempo tem. Tem mais bastante tempo. Então vamos lá. Seja os números reais não nulos, esses dois, que têm o mesmo sinal. Qual das soluções é a desigualdade? Então, esses números aqui têm o mesmo sinal. 2A4, B3, C2, 3A3, B5 e C-4. Eles têm o mesmo sinal, tá? Eles têm o mesmo sinal. Então, vamos analisar o seguinte. Vamos analisar uma coisa. Tem alguns aqui que são sempre positivos, não tem? Quando que esse valor aqui é sempre positivo? Quando que o valor aqui é sempre positivo? A, B e C são números reais. Expoente par. Então, esse é positivo, esse daqui é positivo. Certo? Então, o sinal desses números aí não interessa. Então, você concorda que o sinal do C não interessa? O C, tanto faz qual que é o sinal do C. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte, tá? O B aqui vai ter o mesmo sinal, concorda? Se o B for negativo ali, o B vai ser negativo no outro. B3 for negativo, B5 é negativo. Se B3 for positivo, B5 é positivo. Concorda comigo? Certo? Concorda? Então, o que eu posso afirmar? Se eles têm o mesmo sinal, tá? Olha só, o C tem o mesmo sinal, sobra o A. Então, é obrigatório que o A aqui e o A aqui... Não é o A, porque o A é C positivo. Veja, esse aqui é menos 2. E aqui o 3 é positivo. Então, para equilibrar, eu tenho que o A tem que ser negativo. Então, A tem que ser negativo. Então, o que eu sei? Que o A é menor que 0. Certo? Vamos examinar o outro. Eu não sei nada do sinal do B e o C não interessa. O C também não interessa. O B pode ser positivo ou negativo. E A vezes B não é maior que 0, porque não interessa. Deu para entender isso que eu fiz aqui? Pode perguntar, pessoal. Samara Campos? Não, é Sara Campos. Alguém tem alguma pergunta sobre isso?
Em geral, os alunos vão muito mal nessas questões, né? E essa questão aqui é mais simples. Bom, se ninguém perguntar, eu vou passar para frente. Se alguém quiser fazer algum comentário igual o Vitor, é muito louvável o que o Vitor fez, tá? Eu incentivo muito que fazem isso. É muito interessante esse debate, comentário, a pessoa falar, opinar. Eu acho interessante. Pode falar se alguém quiser dar sugestão, tá? Vamos lá. Vamos fazer essa outra questão aqui. Miguel marcou os pontos A, B, C e D nessa ordem numa reta, conforme a figura. A distância entre A e C é 12. Então, vamos por lá. A distância entre A e C é 12. A distância entre B e D é 18. Qual é a distância do ponto médio do segmento AB e o ponto médio do segmento CD? Vamos lá. Eu quero saber a distância do ponto médio do segmento AB. Deixa eu pôr de outra cor. Ponto médio do segmento AB, tá? E o ponto médio do segmento CD. Eu quero saber essa distância aqui. Não sei, alguém sabe como fazer isso? A distância BC não importa. Eu posso até... Eu geralmente encheria de letra. É, A, B, dando C, tudo. D, Aham. E e tal, e faria. Mas eu penso que tem um jeito mais simples de fazer. Você fez a questão ano passado, Júlio, sabe? Tem alguma ideia de como fazer isso aí? De uma forma Não. simples? Eu tô achando que eu vou chorar a letra aí e ver o que vai dar. Tá, vamos lá. Se eu chamar aqui de X, e aqui de X, aqui de Y, e aqui de Z, eu tenho duas equações, certo? Então, vamos lá. Coloquei letra. Se alguém tiver alguma ideia melhor, pode falar. Certo? Por que X e X? Porque o ponto médio é igual. Por que Z e Z? Porque o ponto médio é igual. Então, eu posso concluir o 12 é X mais Y, certo? Uhum. Então, 2x, que é X, mais Y igual a 12. Não, o Y vai... Ah, não, certo. É. E aqui é Y mais Z mais Z. Então, Y mais 2Z. Deixa eu apagar o 12 e pôr para lá, 18. Certo? Estou algebrizando. E o que eu quero saber? X mais Y mais Z. Eu quero saber a distância X mais Y mais Z, tá? Ah, já achei. Por álgebra, facinho. O que eu quero saber é X mais Y mais Z. Olha pra você ver como a álgebra salva a nossa vida. Por isso que eu falo, não é raciocínio lógico. Bota na álgebra que fica fácil. 2x mais 2y mais 2z igual a 30. Então, x mais y mais z igual a 15. Nossa. Certo? Se você tentar fazer por raciocínio, você não consegue. Entendeu? Então, o segredo para você tirar medalhas de ouro é você ficar... Joga letra. Faz assim com as letras. Ó. Pá! Tá com um monte de letra ali. Entenderam o que eu fiz? Não, mas não é exatamente um sistema, mas a ideia é a mesma. Você coloca a letra em tudo e aí você consegue ver. Não é visível que é metade, certo? Podemos vai participar, Gabriel. Você pode inscrever lá pelo site do Podemos, tá? E ali tem inscrição, tá? Vai lá no site, pode fazer, certo? Vai no site do Podemos, ó, inscreva-se já. Certo? Peraí, essa outra prova. Ok? Professor, Oi. para mim, ciências e cálculo seria a letra A mesmo. Como Assim, você sabe? porque ó, se você observar essa linha rosa que tem desenho, ela é menor que a linha verde, certo? Uhum. E se observar também, ela é maior que a linha verde do 12. Ou Eu seja, pensei em uma outra.
Tá Eu entre pensei uma 12. outra coisa. Eu pensei uma outra coisa, Júlio. Você falando aí me inspirou. Dobra essa reta, põe uma na frente da outra. Dá para ver certinho que é metade. Aí observando as letras, aonde que tá entre 12 e 18 é a letra A mesmo. Tem que estar entre 12 e 18, né? É. É. Mas vocês viram que fazendo em álgebra funciona. Pessoal, não estou conseguindo mais ver o chat. Minha bateria acabou do celular, tá? Eu não estou vendo mais o chat. Então, você traduz aí para mim se alguém falar uma coisa importante. Cuidado, que isso aqui só de encostar. Tá. Legal isso, né? Muito legal. Vamos passar para próximo. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso? Isso aqui é muito importante, tá? Fazer por álgebra. Depois aquela questão do rumo ao ouro. Vocês não estão no grupo, João? Só entrar no grupo do Podemos, ó. Grupo de WhatsApp. Só entrar lá. Certo? Aí tem meu contato, eu sou ADM. Não, é só entrar www.podemos.mate.br. Aí tá tudo lá. Bom, vamos pro próximo. Ninguém perguntou nada. Tá errado esse número, não é o meu não, Vitor. Não, ele mandou o dele. Ah, o dele. Ah, é que eu não tô lendo. Ó, vamos para agora as questões de 4 pontos. Tonico olhou o hidrômetro de sua casa e percebeu que todos os algarismos indicando o consumo de água eram diferentes. Quanta água será consumida até a próxima vez que o algarismo apresentar todos os algarismos diferentes? Parece que ia ser muito fácil, né? Qual que é o próximo número que não tem algarismo diferente aqui? Eu acho que é só ir contando. Ó, 77 não é, certo? Nem 78, que repete o 8. Que é o 8 vezes a Nem 79, porque temos o 9. Obviamente, nenhum dos números começado por 8 e nenhum dos números começado por 9 pode ser, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. 9.001, 9, 0, 0 não pode, certo? 0, 0 não pode. 0 não pode. 1 não pode. 2, né? Um próximo número. Ai, não pode ser. É 9, 1, Então, 9 0. aqui não pode. Então, tem que ser 0. 9, Isso. 2, 0, né? Isso. Aqui não pode ser 0 também. Então, você vai por eliminação. Tá? Você vai por eliminação. Então, 9, 2, 0, 1. Aí, 0 não pode, 1 não pode, 2 não pode, 3. Próximo número vai ser 92,013. Certo? Que questão simples e boa. Tá? Tem sim, Gabriel. Depois você fala comigo, que agora, para a gente não desfocar. Então, olha só. Então, 92,013 menos 91,876. É só isso que é para fazer. O mais difícil é achar esse número e agora tem que fazer a conta. Quanto que dá essa conta aí, Júlio? Ou alguém aí? Dá 0034? Não, não dá 34. 137. Ah, 137. Então, subtraindo isso aqui, dá 0,137. Tranquilo essa questão, né? Tranquilo. Tranquila. Fofinha, tá? Vamos lá. É legal que a gente fez umas questões desde a primeira aula de hoje, só com álgebra, né, Elisa? Elisa, bom que tá aprendendo, quem sabe vem um ouro dessa vez. Um quadrado grande foi dividido em 2 quadrados diferentes e 2 retângulos iguais, conforme a figura, certo? Os vértices do quadrilátero cinza são os pontos médios dos 2 quadrados e sua área é 3. Qual é a área da parte não cinza? É simples de fazer isso se a gente pensar o seguinte, ó. Vamos dividir aqui. E vamos dividir aqui.
Certo? Uhum. Concorda que tudo isso é quadrado? Uhum. Então, concorda que ali é o ponto médio? Uhum. Agora, concorda que dá para dividir aqui também? Sim. Só que aqui é retângulo. Tá? Certo? Agora, vamos lá. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Não sei se eu vou conseguir explicar de uma forma satisfatória. Ó, isso daqui é metade dessa região aqui. Uhum. Concorda comigo que é metade dessa região? Sim. Concorda? Então, quanto que essa região aqui vale? A área é 3, a área do quadrado. Então, essa região aqui vale 6, concorda? Uhum. Vou pôr de vermelho ali para vocês entenderem. Certo? Isso aqui eu acho que vocês entenderam, né? Que aquela região é 6, que é exatamente metade. Só, cada triângulo tem um correspondente. Tá? Um otário, né? Por que que é metade? Ó, porque, olha, Tamires, esse pedaço é igual a esse. Esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse. Uhum. Uma diagonal divide o retângulo em 2 triângulos de mesma área. Tá? Agora, não sei se vocês conseguem enxergar que para cada pedaço aqui, isso aqui é 1/4 do total. Para cada pedaço aqui, ó, deixa eu tentar fazer um código de cor para vocês entenderem. Ó, olha essa figura aqui. Tem 3 iguais aqui. Certo? Olha essa figura aqui. Tem 3 iguais aqui. E olha essa figura aqui. Tem 3 iguais aqui. E olha essa figura aqui. Tem 3 iguais aqui. Uhum. Então, é só fazer o quê? 6 vezes 4. Para a área total. Certo? Uhum. 6 vezes 4, 24. Mas eu tenho que tirar, eu quero a área branca. A área não cinza. Uhum. A área não cinza é 24 menos 3, 21. Tem outras maneiras de fazer também, tá? Isso, Ronald. Cada triângulo é simétrico, então eles têm a mesma área, tá? São triângulos congruentes, mas enantiomórficos, né? Que enantiomórfico é como se estivesse no espelho, certo? Ok? Entenderam isso? Uhum. Boa questão, né? Uhum. Dá para fazer usando álgebra também, tá? Dá para fazer a área de cada triângulo, aí você faz um monte de coisa, certo? Você chama de A e B, cai num produto notável, dá para fazer. Você não precisa, tá? Esse jeito que eu fiz é legal. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser falar em áudio, dar uma sugestão, muito bem-vindo, tá? As aulas dos pequenininhos, eles não têm vergonha. Então, eles falam o tempo inteiro. Todo mundo quer dar palpite, até para falar que estava copiando e não conseguiu, às vezes. Engraçado, o pessoal veterano não quis ficar até a última aula. Também domingo ninguém merece. Eu quero saber qual que é o MDC daqueles 2 números ali. Meu Deus. Bom, toda vez que eu estiver falando em MDC, eu fatoro, tá? Eu tento fatorar isso aqui. E isso aqui tem uma clássica fatoração desses números que eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Você concorda que isso aqui é 2 vezes 2 elevado a 2021? E você concorda que isso daqui é 3 vezes 3 elevado a 2021? Então, eu posso colocar 2 elevado a 2... Propriedade, né? Conserva a base e somos expoentes. Então, eu posso colocar em evidência 2 elevado a 2021. Só, aqui é 1, né? Porque é uma vez aquele número, mais 2. Aqui é 3 elevado a 2021. E aqui é 1 mais 3. Certo? Então, isso aqui é 2 elevado a 2021 vezes 3. 3 elevado a 2021 vezes 4. Pronto, o número está fatorado. 2 elevado a 21 vezes 3 elevado a 1.
e aqui inverter na ordem 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 2021. Como que eu acho o MDC? Porque é 1 e 3, porque isso aqui não é... qualquer número não é igual a ele vezes 1, então pus 1 ali. Isso aqui não é raciocínio lógico, isso aqui é matemática, viu? Então é a matemática, 1 vezes o número, eu ponho ele na fatoração. Certo? Por isso que é 1. E o 3 é porque aqui está vezes 2. Eu pus, isso aqui chama fator comum em evidência, fatoração de polinômio. Tá? Depois da fatoração, eu cheguei em 2 números. E como que eu acho o MDC? O MDC, eu pego o menor expoente de cada fator. Qual o menor expoente de 2? 2 elevado a 2. Qual o menor expoente de 3? 3 elevado a 1. Então, MDC, 4 vezes 3, 12. Tem que saber como faz MDC, tá? Então, fatora e usa o MDC. Eu não sei o que você está falando, Vitor. Aqui, no outro, né? No outro dá. No outro dá para fazer um monte de triângulo. Esse daqui, Hã? ele só fatorou. Eu só fatorei. Eu só fatorei o número. Eu fatorei o número. Então, isso aqui é a forma fatorada desse. Isso é a forma fatorada desse, tá? Muita gente não sabe fatorar número. Não sabe número primo, tá? Duas dificuldades vocês podem ter aqui, tá? Duas dificuldades. Uma é fatoração de polinômios, tá? Então, tem que saber fatoração de polinômios. Se não sabe, tem que ir lá estudar. O BMEP Canguru não é raciocínio lógico. É conhecimento de matemática, tá? Outra coisa que vocês precisam estudar é a fatoração numérica. Fatoração em números primos. Posso, Gabriel? Claro. Como você acha o MDC de 2 números, Gabriel? Você bota ele na forma fatorada e pega o menor expoente, tá? É porque tem gente que não aprende a matemática, só quer aprender o jeito mais fácil, o atalho. E muito professor faz isso na sala para facilitar. Por exemplo, qual que é o MDC? Eu vou mostrar por que isso é problemático. Qual é o MDC de 24 e 36? Qual que é? Você sabe, né, Gabriel? Qual que é o maior número que divide... Não, MDC. Você falou MMC, Vitor. Eu quero o MDC. Qual que é o MDC de 24 e 36? Qual o maior número que divide 24 e 36? Não é 6, não. Então, no maior que 6 que divide os dois. 12. 24 é 2 dúzias, 36 é 3 dúzias. O MMC é 72, tá certo. Como que eu acho o MD? Esse é o MDC. O MMC é 72. Como que eu acho o MDC? Tá? Eu preciso fatorar o número. Então, 24 é 2 ao cubo vezes 8. Não. Vezes 3. Isso chama decomposição em fatores primos. Tá? Isso não é álgebra, é aritmética. E 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Certo? Fatorei. Ok? Fatorei. Faz aquele tracinho, ó. Para quem não entendeu por que é aquilo lá, 24 por 2, 12, por 2, 8, por 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, 2 elevado a 3, porque tem 3, 2 e 1, 2. E 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Certo? O que é o MDC? Eu pego o menor expoente. Qual o menor expoente de 3 e 2? Quem que é menor, 3 ou 2? 2. Quem que é menor, 2 ou 1? 1. Então, esse é o MDC. O MMC, Gabriel, é o maior expoente. O maior de 3 e 2 é 3. E o maior de 3 e 1 é 2. Certo? Então, o MMC é 4 vezes 3, 12. O MDC. O MMC é 8 vezes 3, 72. Assim que acha MMC e MDC. Certo? Se você aprendeu na escola a fazer MMC assim e não sabe por que faz, isso causa mais problema do que ajuda no futuro. Igual esse tipo de questão. Como é que você vai achar um MDC aqui usando fatoração daquele jeito que os professores ensinam na escola? Não dá. Você entendeu o MMC e MDC do jeito certo. Tá? Então é isso aí que é o MMC e MDC. Isso aqui não é matemática olímpica não, tá? É matemática básica.
Numa prova do FUVEST, no Unicamp, até no Enem, pode cair uma coisa assim. Claro, a ênfase que é dada às vezes é diferente. Vamos ver a 14. O mapa mostra uma região com 16 cidades conectadas por rodovias. O governo planeja construir algumas usinas geradoras de energia em algumas cidades. Essas usinas produzirão eletricidade para a cidade sede e para todas as cidades conectadas à sede pela rodovia. No mínimo, quantas rodovias devem ser corrigidas? Não sei fazer essa. Alguém sabe? Qual que é o mínimo que eu preciso construir? Para mim seria 4. Será que 3 não dá? Porque olha só, ó. Se eu construir uma aqui mais ou menos central, certo? Já está resolvida para essa cidade, para essa, para essa, para essa, para essa, para essa, para essa e para essa. Certo? É uma rodovia direta. As vizinhas são cidade vizinha. Então, essas todas são vizinhas. Aí se eu... Um aqui, um aqui. se eu construir uma aqui, resolveu para essa, para essa. Aí falta essa. Se eu colocar uma aqui, resolveu para essa, para essa. Se eu colocar aqui, Então, já sei, vale a pena chutar, porque eu sei que essa aqui não pode ser. Certo? Porque eu consegui com 4. Será que dá para construir com 3? Eu acho que dá. Eu acho que dá para fazer com 3. Entenderam aqui do 4? Vamos tentar fazer com 3. Acabei de pensar uma coisa aqui. E se eu puser uma... Isso aí não é do Meet, não, tá? É do Edge, que é o programa. Ó. Esse daqui... E se eu construir uma aqui e uma aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Sobra esses dois aqui ainda. Professor, Oi. para uma usina tem que ter uma rodovia ligando a cidade. Aham. Entendi. Porque você estava botando uma usina em um lugar e arrodeando todas as outras cidades vizinhas ao redor. Não pode, não. Ele tem uma rodovia ligando. Verdade. Tá Isso é certo. 4 mesmo. Então, só posso ficar essas aqui. Sim. Verdade, tá certo. Eu já fiz. Eu tenho um exemplo. Hã? Eu já fiz essa aí. Eu tenho um exemplo. Pode falar. A segunda bolinha de baixo, a última, da esquerda para a direita. Essa. A última linha. A outra é de baixo mesmo. Essa aqui. Sim. A outra é a quarta. Essa aqui? A quarta bolinha da terceira linha. Terceiro. Agora a segunda bolinha, não, a primeira bolinha da segunda linha. E agora a terceira bolinha da primeira linha. Então dá para eliminar essa. Todas têm uma vizinha, é verdade. Agora eu não sei explicar matematicamente por que isso é. Pode falar. Libera para o Vitor falar, Júlio. Pode deixar. 3, é 4. Não, agora não é preciso mais não. Pode deixar, pode deixar. Tá bom. Eu vou liberar o áudio para todo mundo, pessoal. O que eu ia falar, o Júlio falou, mas deixa. Tá. Vou liberar o áudio para todo mundo. Se der algum problema, eu dou um jeito aqui, tá? Que a gente tinha invasão de aula, era uma coisa horrorosa no começo. Eu vou ativar o microfone para todo mundo. Então, quem quiser falar, pode falar. Que não tem perigo agora, né? Tem pouca gente. Se deixar isso aqui ligado nas crianças, você não dá aula. Você vai ver uns vídeos aí que não consegue dar aula. As crianças todas falam ao mesmo tempo e querem responder no áudio. E um fica falando,
O fulano tá mostrando a língua na câmera. Ai, meu Deus do céu. Eu desativei a câmera, melhor. Eu odeio essas questões aqui, tá, pessoal? Eu odeio, não sei fazer, tá? Qual dos pares de peça pode ser usado a montar esse bloco à direita? Qual que é? Quem sabe aí me fala, porque eu não sei. Quebra-cabeça. Eu até consigo fazer, mas tem que ficar pensando. Não sei uma estratégia matemática para fazer isso. Alguém sabe? Pode falar no chat. Não sabe, Elisa? Sabe, Júlio? Tô pensando. Ah, não é a letra A? Não é. Eu acho que pode ser também. Se virar a peça. Na real, eu acho que ele terá assim, não? Então. Também. Isso aqui encosta, essa peça aqui desce Não, e faz assim. porque se eu colocar ali, ela vai virar, né? Então ela vai ficar diferente, ela vai ficar... Não, esse rabicho vai aí eu ficar ponho atrás esse aqui. coisinho aqui para ser a terceira ali e esse... Já sei que a gente Não, vai fazer para resolver essa aqui. Hã? É a letra A mesmo. Eu tô montando aqui. Na Qual mente. que é esse número? 15? Ó, esse tipo de questão eu não sei fazer, tá? Eu, na hora da prova, acabo acertando. Eu acho que é a letra A, porque, tipo, você meio que vira a segunda figura ao contrário e meio que encaixa. Aí vira a terceira peça ali. Sabe como é que eu fazia isso aqui para as crianças? Era mais fácil que essa aqui. Eu montava os cubinhos e as crianças eu virando. Só que não era desse jeito aqui, não. Acho que eu tenho isso por aí, ó, as caixas ali. A Elisa sabe que aqui tem caixas que vão até o teto, né, Elisa? Você viu os sólidos de Platão? É legal. Que uns dias vai ter os Arduino também, os robozinhos. Eu comprei os kits de robótica, eu não sei nada, tá? Eu vou fazer. Vamos lá. Cris vai participar de um torneio com 8 jogadores no total. Ela sabe que vai vencer cada um dos demais jogadores, exceto Ari, que vence todos os partidos que joga. Na primeira rodada, os jogadores serão agrupados ao acaso em 4 pares. E o vencedor de cada partida passa para a segunda rodada. Na segunda rodada, há 2 partidas e os vencedores de cada partida jogam a final. É como se fosse quartas de final, semifinal e final. Qual a probabilidade de Cris não chegar à final? A probabilidade dela depende de onde que ela pega o Ari. Certo? Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, nas quartas de final. Vou chamar de quarta de final. Qual é a probabilidade que ela tem de pegar o Ari? É 1/7 a probabilidade que ela tem de pegar o Ari? Estou em dúvida se é 1/7. Sim, tem 7 jogadores. Tem 7 jogadores, tem 1/7, né? Então, a probabilidade dela perder é a probabilidade de ela não chegar à final. A probabilidade dela perder aqui é de 1/7. Certo? Essa é a probabilidade dela perder. Ok? O Ari vence todas. Então, o Ari vai estar na quarta final, o Ari vai estar na semifinal e o Ari vai estar na final. Porque o Ari vence todas. Certo? Então, a probabilidade dela perder as quartas finais é 1/7. Aí ela chega na semifinal. Só que na semifinal só passam 4. Só passam 4. Ela passou, né? Sim. Ela passou. A probabilidade agora de perder, ela tem uma possibilidade em 4, né? Não, em 3. Em 3. Uma possibilidade em 3. Porque tem 2 partidas. 2 partidas. Não, mas se ela passou... Não, peraí. Aqui não posso fazer assim, tá? Eu tenho que fazer desse jeito, ó. Ela tem possibilidade de 1/7 de perder e ela tem possibilidade de 2/7, de 6/7 de ganhar.
certo? Se ela chegar na semifinal, ela tem uma possibilidade de 1/3 de perder e ela tem uma possibilidade de 2/3 de ganhar. É isso mesmo? 1/3, 2/3? É. 1/3, 2/3. Então eu tenho que fazer a seguinte conta. Eu quero a probabilidade dela não chegar na final, tá? Então, a probabilidade dela chegar na final é o quê? É 1/7. Perdeu ali. Mais, certo? 1/3 de 6/7. É isso? Eu acho que é. 1/7 mais 1/3, 6/7. Por quê? Eu tenho que multiplicar. Ela vai. Quando que ela não chega no final? Ela tem 3 situações. Primeira situação, segunda situação, terceira situação. Nessa eu tenho que multiplicar, certo? Aqui ela chega na final, aqui ela não chega, aqui ela chega. Eu quero saber não chega. Então eu tenho que somar isso aqui. 1/7 mais, aqui eu vou cancelar. Vai ser 2 e 1. 1/7 mais 1/14, é isso? Não. 2/7. 2/7. Então é 3/7 a probabilidade de ela não chegar na final. É isso, né? Eu acho que tá certo. Tem dificuldade em probabilidade? Hã? Muito ruim. Você não gosta de probabilidade? Eu acho que eu contamino meus alunos com não gostar de probabilidade. Porque eu não sei probabilidade, e os alunos acabam sendo ruim, mas é isso mesmo. É 3/7, tá? O gabarito tá batendo, Júlio? Tá. E eu no inverno vou dar curso de probabilidade. Vou ter que ralar para estudar. Aí eu consigo, eu não sabia ótica também, acho que até que foi bom o curso, não foi? Vamos pro 17. Ó, a que mais rendeu foi esse. Não é possível, por que será que foi mais rápido aqui? Vai. Ó. Um bloco retangular de área superficial S foi cortada por 6 planos conforme a figura. Nem precisa saber 6 planos, tá? Meteu a faca 6 vezes, tá? 2 vezes em cada dimensão. Cada plano é paralelo a alguma face do bloco. Mais a distância até a face é aleatória. Em seguida, o bloco é separado em 27 blocos menores. Qual é, em termos de S, que é a área superficial, a soma da área de todos os blocos menores? Você concorda que cada vez que você faz um corte, você dobra o número de faces daquela dimensão? Certo? Daquela dimensão? Deixa eu tentar explicar. Eu sei que é 3S, só que eu não estou conseguindo explicar. 3S é a resposta. Eu sei assim de cabeça. Agora eu não sei como explicar. Vamos até conferir se é essa a resposta. Confere aí, Júlio. É 3S. Mas como que eu explico isso? Alguém quer explicar? Eu sei que é 3S porque quando eu faço um corte assim, outro assim e outro esse assim, mesmo. Então, é 3S. Isso, eu tinha certeza. Quando eu faço assim, eu dobro a área. Entendeu por que eu dobro a área? Por quê? Superfície. Porque eu fiz um corte em cada dimensão, são 3 dimensões. Eu fiz um corte em cada dimensão, então eu formei agora 8 bloquinhos. Esses 8 bloquinhos, eu dobrei a área. Por quê? Quando eu faço esse corte aqui, eu dobro as superfícies paralelas a ele. Quando eu faço esse corte aqui, eu dobro a superfície paralela a ele, porque forma uma de cima e de baixo. Quando eu faço esse corte aqui, eu dobro. Se eu fizer mais um corte, eu vou formar mais uma vez a superfície. Então é 3S. Então cada corte em todas as dimensões dobra. Eu sei que é 3S. Agora eu não sei explicar. Se alguém quiser depois gravar um vídeo explicando isso melhor. Eu acho que assim, Otávio, professor Otávio, ela funciona. Peraí. Bom, por exemplo, você tem 2 blocos, certo? Imagina que você tem 2 blocos. Quando ele é um bloco só, quando você parte, ele vai continuar tendo todas as mesmas faces. Imagina que tem as faces, né? Minha mão é a face. Certo? Você fechou? Você abre, a única forma dele dobrar cada número de faces seria esses 2 que estão juntos. E aí ia virar uma face diferente. Os outros continuam iguais, então justamente, as outras quantidades
de face continuam normais. Aí quando você Uhum. tira, vocês têm mais duas novas. Aí por isso que dobra. Bem, eu vi isso desse jeito. Aham, certo. Importa cortar. Se você corta em todas as dimensões, você dobra. É legal isso, né? Porque é uma coisa que eu na hora eu saquei, eu nunca tinha visto. E é uma coisa simples. Eu preciso tentar melhorar a minha explicação nisso. Essa questão é muito boa, tá? A média aritmética de 5 números não é que eu pensei, mas vai dar certo. A média aritmética de 5 números é 24. A média dos 3 números menores é 19. A média dos 3 números maiores é 28. Qual é a mediana? O número do meio da sequência? É muito boa, sim. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Está em ordem, então a mediana é esse daqui. Tá? A média aritmética de todos é 24. Então, se eu somar todos, vai dar quanto? 24 vezes 5, concorda? 24 vezes 5, 120. A soma dos 4 é 120. A média dos 3 menores é 19. Então, se eu somar esses 3 aqui, vai dar 19 vezes 3, 57. E a média dos 3 maiores, que é esses 3, é 28 vezes 3, 84. Certo? Então, você concorda que se eu somar 57 e 84, o que passar de 120 é a mediana? É só isso. Fez mais cedo. É igualzinho. Então, eu vou somar 57 mais 84, e o que passar é a mediana. Então, vai dar 11, vai 1, 141. 141 passou 21 de 120, né? Então, 21 é o número do meio. Que é o número que eu contei 2 vezes. Sim, essa é simples, né? Essa é simples. Muito legal essa questão. Tá? Muito legal, muito boa também. A prova do canguru esse ano tá muito boa, né, Elisa? Elisa vendo todas as questões, todos os níveis, tem uma facilidade. Acho que só o C, ninguém ficou todo. O Júlio ficou em todas as aulas também, acho que é o único. Tá desde das criancinhas menor, tá? Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Ó. Dois retângulos estão inscritos num triângulo ABC. Inscrito é para dizer que está encostando nos pontos ali. Não está exatamente inscrito, tá? Mas vamos dizer que sim. Esses retângulos têm dimensões 1 e 5 e 2 e 3. Está marcado ali. Eu quero saber qual é a altura de ABC em relação a BC. Eu quero saber isso aqui. Ó. Qual é essa altura aqui? É a temida semelhança de triângulo, não é? Ou não? Pode usar. Mas ia ter que ser a base. Que é os olhos semelhantes, sim. Não, mas olha só. Aqui mede 1. Certo? Aqui também mede 1. Realmente eu fiquei em dúvida agora. Alguém tem uma ideia? Pegadinha do malandro. Não é pegadinha do malandro, não. Não tem como arrastar isso aqui? Tem como arrastar. Tem como arrastar os triângulos, ó. Não tem? Tem sim. Eu posso arrastar o vértice A exatamente para metade, ó. Não posso? Posso ou não posso fazer isso? Acho que eu posso. Transformar aquele triângulo em isósceles. Não dá? Não ficaria. Não seria o mesmo? Pensa bem arrastar isso aqui e puxar as caixas. Entendeu? Se eu arrastar aqui e puxar a caixa, dá. Vira um triângulo isósceles. Aí aqui tem um. Aqui tem um. Mas não vai adiantar porque não vai ter a medida. Posso fazer isso, mas aqui vai ser 2,5. E aqui vai ser 1,5, mas não vai resolver nada.
Eu não sei fazer isso. Alguém sabe? Assim, eu até consigo fazer, mas tem que pensar mais tempo. Tô pegando aqui no susto. Alguém, alguém tem uma ideia aí? Tem muita gente boa aí, não sei. Flávio, você não tá aí, Flávio? Vamos ver. Muita gente. Tanker aí. Então, pensa aí, Flávio. Você é medalhista de ouro do OBMEP, moleque. Sabe? O Nicolas acho que é medalhista de ouro também, não é Nicolas? Ou alguma coisa. O Nicolas é de Vinhedo, não é? Ou eu tô confundindo o Nicolas? O Júlio. Giovana é a Giovana Leite? É. Ah, Giovana Leite, passarinha. Passarinha. É a passarinho. O Elísio de Alagoas. Tá aí, eu não conheço todos, não. Gabriel Vilaverde, Rio Grande do Sul. Hugo Mica tá morando em São Paulo agora, não tá, Hugo? Você era da Bahia, né? Parece que agora tá mais por perto. Deixa eu ver. Maria Cecília Buick? Mariana, eu já vi que é da cidade do Júlio. Maria Cecília Buick, menina inteligentíssima também. O Samuel das Virgens, tá aí. Samuel foi um mês em Muzambique, 2 anos em Muzambique, né, Samuel? Veio para Muzambique, ficou 2 anos e voltou. Eu não conheço todos, não, por isso é importante vocês identificarem no chat. O Ícaro é do Pará, não é o Ícaro? Ícaro é do Pará. Senhor, Eu conheço. Oi. tá vendo aquele triângulo que tá ali no canto? Aquele do lado B? Esse aqui? Ali é um, aí soma mais dois, o que tá em cima dele e o que tá do lado. Esse aqui? Mais o que tá embaixo. Tudo isso aqui. Isso. Ele é igual ao lá de cima. Sim. Por quê? Porque a altura não é. É a altura. Seria... A base dele não é 3? Se você virar ele, vira Por que 3. capaz de 3? Porque é 2 mais 1. Eu só tô imaginando Mas, que a altura dele é como se fosse a base. Só que se você virar a base, a altura dele virar como se fosse a base, ele também daria como a mesma altura. Mas eu tô pensando melhor, que eu acho que não vai dar certo, não. Peraí. não, porque a gente não sabe esse pedacinho aqui. Faz Otávio, sentido. tá me Oi, escutando? só não tô sabendo quem tá falando, mas pode falar. É o Gabriel. Oi, pode falar, Gabriel. Não, tu tem aqui a base daquele retângulo de cima, né? No Que é isósceles. 3, Daí metade é 1,5, né? certo, 1,5. Se tu diminuísse de 2,5, não daria a base daquele triângulo do canto? Não, né? Não dá, você consegue deduzir que aqui mede 1. E daí, não. Não vai adiantar. Daí o outro seria 0,5, não? Como que a gente sabe? Não dá para saber. Assim, tirei meio que por osmose, né? Até dizer que chegar a zero, que seria Dá para saber por causa dos. Ó, se fizer, vamos supor, você traçar duas retas paralelas, os ângulos vão ser iguais. Não, sim. Eu já vi que esse ângulo é igual a esse. Então eles são semelhantes. O de cima também. O de cima também. Verdade. Já sei, professor. Aí que nem eu tô falando, então vai ser isso mesmo. Não. Tá, é verdade. Perfeito, já entendi. Olha só. Nossa, eu sou ruim em semelhante de triângulo. O Thiago Labanca enxergaria isso aqui em 10 segundos. Porque... Cadê ele falando isso? Hã? Ele sumiu, não tô vendo ele faz tempo. Ele tá morando em Fortaleza, tá fazendo um cursinho, ele terminou o ensino médio. Sim. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui Professor. como que é. Ó, não, olha só um minutinho. Aqui mede 1, aqui mede 1. É triângulo retângulo e esse ângulo é igual, tá? Então, por semelhança, congruência de triângulo, esse pedaço é igual a esse. Mas esse pedaço a gente sabe que mede 1. Não sei se mede 1. Não interessa também quanto mede. Não importa quanto mede. Certo? Esses dois são congruentes, certo? Agora, este daqui, vamos pegar no isósceles, que ali eu sei que mede 1. Vou pegar naquele isósceles que eu fiz, quer ver? Perdi. Ih, meu Deus, o que eu fiz? Olha ali.
Aqui dá para fazer, ó. Se esse daqui é semelhante a esse, e aqui mede 1, e aqui mede 1, e ali mede... Aqui mede 1, aqui também vai medir 1, certo? Vai ser semelhante ao lá de cima também. Isso, que aqui mede 1,5, e E aqui era o que eu também... falei, a soma daqueles três ali vai ser igual lá de cima. Isso, então 1 mais 1 mais 1,5 é a altura. 1 mais 1 mais 1,5 é 3,5. Tem isso? Tem 7/2, alguma coisa do tipo? Tem, e eu Letra acho B. que Professor, e essa que é a resposta. professor, É. professor, Oi, pode falar. a gente só podia fazer uma semelhança simples, ó. Tá vendo esse triângulo que tem base 3 e logo depois de baixo tem um de base 5? Aham. Aí fazia x sobre, chamando x aquela altura do triângulo de base 3. Aí x sobre 3 é igual a x mais 1 sobre 5. A gente acha x, que vai dar 1,5. Nossa. 1,5 mais 1 mais 1. Nossa. Quem falou? Quem falou isso agora? O Ícaro, eu. Parabéns, Ícaro. Olha o que o Ícaro Nossa, fez. nossa. Vou até fazer de outra cor. Muito bom o que o Ícaro fez. E eu me senti burro. Entendeu? É bom vocês verem o jeito que o professor pensa, tá? Eu faço assim na hora. Então, olha só. Chama isso aqui de x, tá? Obviamente, daqui até aqui é x mais 1. A gente já viu que esses dois triângulos são semelhantes, porque são retângulos de mesmo ângulo. Essa medida aqui... Mas como que eu sei essa medida aqui? Não, ele usou tudo. Ah, ele usou tudo, Ele pode usou usar esses dois tudo. triângulos. Pode usar tudo. Ó. Usou dois triângulos, certo? Então, 3 está para 5, assim como x está para x mais 1. 3x Não, mais acabou. 3 é igual a 5x. Ah. 3x menos 5x igual a menos 3. Mas deu outra coisa. Uai. Na verdade, x dividido por 3 é igual a x mais 1 dividido por 5. X está para 3, assim como x. Não, mas dá no mesmo. Tu inverteu. Não, mas... Permuta, né? Só trocar. Porque x aí é essa altura daquele triângulo de cima, não do triângulo todinho, grandão. Ah, é verdade. Então tá certo. Tá certo o que eu fiz aqui. Mas o que você tinha falado estava certo. Você só trocou o 3 por x mais 3. A ordem aqui vai multiplicar mesmo. Certo, só que eu tenho que somar 1, né? Eu tenho que somar 1. Então, 3 meios mais 1 vai dar... 1 é 2 meios, mas vai dar 5 meios. Não, tem que somar 2. Que ele é x. Então, eu quero x mais 2. A altura é x mais 2. Então, x mais 2 é igual a 1,5, que é 3/2, mais 2, 3,5. Certo? Muito bom, Ícaro. Muito bom. Ficou muito mais fácil. Você tem uma ideia que você, por mais experiência que você tenha, na hora da prova você não pensa tudo. Vamos fazer essa aqui, a última, tá? Um retângulo é dividido em 11 retângulos menores, conforme a figura direita. Tem 11 retângulos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui no meio, 10, 11. Tá? Todos esses 11 retângulos são semelhantes ao retângulo original maior. Então, existe uma semelhança de retângulos aqui. A base dos menores dos retângulos é 1. Qual o perímetro? É simples, né? Se a base aqui é 1, e todos são semelhantes, tá? Eu posso fazer uma coisa aqui. Eu vou chamar aqui de 1, tá? Aqui eu sei que é 1. Vou chamar aqui de x, certo? Ok? Esse x aqui não é o que eu quero achar. Então, aqui mede 9x, certo? Vamos chamar essa medida aqui de y. Eu sei que 9x está para y, assim como x está para 1. Concorda? Então, eu vou conseguir achar o valor de y. Cancela o x, porque não interessa esse valor para nós, né? Eu quero saber só o de y, interessa sim, mas não agora. Então, y vale 9.
Y vale 9. Se y vale 9, e agora, como é que eu calculo x? Põe 9 no lugar do y. Então, 9x sobre 9 é igual a 9 sobre 1. X é 1, né? Então, é tudo quadrado? É isso mesmo? Não, peraí. É o quadrado. Cortou esse com esse. É tudo quadrado. Tudo. Hã? Esses retângulos são quadrados. Olha ali. Não tá certo ou eu fiz alguma coisa errada? Nossa, cortou com esse. Porque eu sou um idiota. Não é quadrado, não. Porque eu sou burro. Então eu tenho 9x. Não dá, substituir o x não vai dar, porque vai cancelar. Alguém tem ideia? Bom, já sei que o y vale 9, tá? Mas y é equivalente ao 1. Ah, eu esqueci um fato importante. Isso daqui e isso daqui também é semelhante. Sim. Não estou usando isso. Então, concordo que aqui mede 4, aqui mede 4? Uhum. Que mede 4, que mede 4. Então, eu posso fazer uma outra proporção aqui. 9x está para 4, tá? 9x está para 4. E ele é semelhante ao pequenininho. 9x, que é o maior, então 1 para x. Então, eu tenho 9x ao quadrado igual a 4. Então, x ao quadrado é 4 terços. Então, x é igual a 4 nonos. X é igual a 2 terços. Então, beleza. Achei o x. Deixa eu mudar de cor só para ficar mais visível. Então, 9 vezes 2 terços vai dar 18 terços, 6. Então, perímetro é igual a 9 mais 6 mais 9 mais 6. 9 mais 6 vezes 2, 30. Muito boa essa questão também. Certo? Alguém tem algum comentário a respeito dessa questão aqui? O x ao quadrado ali deu 4 nonos? 4 nonos. Porque eu passei o 9 dividindo, né? Ah, tá, isso. Passei o 9 dividindo. A razão é 2 terços, né? Então tá certo. Pessoal, para quem quiser assistir mais aulas, tem outras aulas aqui no YouTube, tá? Você vai lá no meu YouTube, tem um monte de vídeo gravado, um monte, tá? Tem 2021, tem 2020, pode ser que tenha 2017, 16 e 14. Cada um, acho que o nível S não tem. Tem o simulado, que é a prova 2013, e tem o Kango Treino, que tem o Kango Treino do nível S também, tá? Ó, tem o nível S ali, que você vai ter 1h53 de vídeo de questões do nível S. Essa aqui o Thiago tá me ajudando. Então tem bastante coisa no canal, tá? Vocês podem ir lá no canal. Quem quiser fazer o canguru pelo Podemos, depois fala comigo e a gente dá um jeito. Bom, é só isso por hoje, certo? Tô muito cansado. Esse final de semana foi... E ainda vou trabalhar muito hoje, tá? Nicolas, o mais rápido que você conseguir, tá bom? Quero agradecer a presença de todos, tá? Convidá-los para vir na próxima aula, quando tiver. Acompanha, todo mundo tá no grupo, né? Quem não tiver no grupo, entra no site do Podemos e tem o link ali, tá? Então, adiós. Eu tô indo, só vou ficar aqui para salvar o chat, tá? Vou salvar o chat e vou parar a gravação. Tem umas questõezinhas para fazer. No YouTube tem muito pouco, Lucas. Tem 89, né? Peraí. Tem um mais ou menos coordenador, mas tá pelas metades. Ai, meu Deus do céu, que besteira aqui. Um canguru. Otávio, Oi. se eu fosse fazer a inscrição, minha escola ainda vai fazer a inscrição do canguru, acho que eles vão fazer amanhã, se não me engano. E aí,
Se eu fizesse a inscrição pelo Podemos, na hora que aparecesse, vamos supor, que eu pegasse medalha, apareceria com o nome do Podemos, certo? Aparecer o nome da escola que você fez. É melhor você fazer Nossa. pela escola, porque tem mais chance de ganhar. Porque não podemos ter muita gente boa fazendo. Entendi. E é só 10% premiado. Então, medalha de ouro é 1%. Pera, então isso é entre as escolas que fazem? Então, É o online entre escola. Então, não é entre escola. Tem um corte nacional. Só para você ter uma ideia, no Podemos, só teve medalha de ouro. Só teve medalha de ouro. Teve nem uma prata, nem um bronze. Entendeu? Porque você tem um limite. Então, 10% dos alunos nossos que fizeram ganharam medalha de ouro. Não teve, entendeu? Então é mais difícil, tá? Outra pergunta aqui. A Canguru, ela classifica para o UBM assim como o UBMAP, não classifica? Não. Só o UBMAP? Não tem outra, mas a Canguru não. Tá? Qual classifica para o UBM? Qual que são as outras? Só as regionais. Regionais, então